Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, e comigo, André Afonso Monteiro, e aqui também, mais uma vez, temos a grata alegria foi legal, né? Grata alegria. Temos a alegria de receber Maria de Fátima Miranda Vasconcelos, a mulher que corta o café. E você fatia. Tramontina. Eu corto e você fatia, bopudo. E Eduardo Araújo, Miranda. Olá, prezado amigo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos estudar. Vamos estudar. Item 41, capítulo 1 da obra A Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita. E é engraçado que Kardec, a cada item, parece que ele dá uma guinada aqui no estudo, né? Ele vinha falando aqui de reencarnação, ele fala de perispírito, falou dos vícios, das paixões, purificação da alma, do pecado original, falou da propriedade da matéria, enfim, esses fatos que são considerados como sobrenaturais. E aqui agora ele já entra um pouquinho no Evangelho, né? No item 41. Kardec diz o seguinte: o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Eles veem melhor a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. O Cristo lhes parece maior, mas não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Essa questão aqui que Kardec nos traz, alguns pontos realmente quando Jesus tem uma passagem do Evangelho em que, para mim, também tinha muita dificuldade, né, de compreensão. Uma eu tinha curiosidade, né, que era quando Jesus fala que o reino de Deus se assemelha às crianças. E a outra é aquela quando ele diz que você tem que amar o seu inimigo, e ainda fala, né, vá lá, reconcilia-te antes que ele te leve ao tribunal, enfim, você seja condenado pelo juiz. E ele diz que você tem que amar o seu inimigo. Então como é que a gente vai amar o inimigo, né? Aquele que fez um mal pra gente, cometeu um crime? Lá no capítulo, acho que no capítulo 14, no Evangelho, no item 9, acho que é uma mensagem de Santo Agostinho, se eu não me engano, ou São Luís. E ele fala justamente isso, assim, como é que a pessoa, o espírito, se você não entender através do laço da reencarnação, você não consegue compreender isso. Ou seja, as reencarnações sucessivas que vão fazer com que aquela animosidade vá se desfazendo lentamente até você, em algum momento, recebe aquele espírito ali como pai, como filho, como mãe, e aí você começa desenvolvendo o amor. E nós lembramos também do Reencarnação de Segismundo, né, no livro Missionários da Luz, ditado pelo André Luiz, psicografia do Chico Xavier, que retrata justamente essa questão, né? É a vítima recebendo o seu algoz como um filho, para que eles reatem ali aqueles laços, ou, na verdade, para que eles desfaçam aqueles laços ali de animosidade e desenvolvam a afetividade, principalmente a vítima, né? Que é aquela que
sofreu um golpe, sofreu uma ofensa, alguma coisa assim, e ele, através desse laço da reencarnação, reencarnando ali no mesmo núcleo familiar, eles vão lentamente desenvolvendo essa possibilidade de desenvolver o amor. E a Miranda? Essa reconciliação com o inimigo, nós começamos assim, tentando uma vida de relação mais amena, né? Não devolvendo na mesma moeda, não nutrindo o ódio, né? É a pedagogia de lidar com o concreto de fora para trabalhar o abstrato de dentro, porque vai chegando uma hora que nós vamos identificando que o nosso verdadeiro inimigo é o homem velho que ainda somos. Dentro de nós. Né? E fazer esse combate ao homem velho vai precisar primeiro você lidar com o adversário de fora, com aquele que de alguma forma te lesa, te prejudica, para você saber não ficar preso nas teias de aranha da conduta errada de ninguém. Entendeu? Eu estava refletindo isso porque eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra, no caso foi com o Arthur Valadares, e ele estava narrando justamente aquela passagem de Jesus conversando com Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas, porque Jesus tinha em Pedro a pedra angular. E aí Jesus já tinha passado pela crucificação, né? Já foi depois, quando Jesus tinha aquela conversa, Pedro, tu me amas? Tal. 3 vezes. E ele já tinha negado. Ele não negou 3 vezes lá? Fugindo, com medo, não é? Aí mais tarde Jesus, Pedro, tu me amas? Aí o Arthur fazendo uma colocação que eu tenho refletido. Apacenta as minhas ovelhas, nós somos um mundo próprio interiormente. As ovelhas que nós precisamos depois apacentar é justamente os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas propostas, as nossas escolhas. Mas partindo justamente das ideias, no campo dos pensamentos e emoções. Entendeu? Porque é claro que apacentar vai começar por fora. Você vai ter que aprender a lidar com o outro. Pedro teve aquele laboratório que foi a convivência de Paulo e Tiago na casa do caminho. Mas tudo aquilo era para quê? Para que Pedro entrasse em si mesmo e começasse refletindo as experiências com Cristo, a negação e depois o olhar de misericórdia de Jesus para ele, de empatia, não é? Ele começasse a dar uma outra direção às ideias dele, saindo do medo, do temor, da ansiedade, de tudo que levou à negação, e desenvolvendo emoções mais ajustadas e em coerência com a convivência com Cristo. Antes, Kardec estava falando aqui no item 40 sobre a questão da ciência, falou do perispírito, e a gente conversou muito sobre a metodologia científica. Aqui no 41 ele já vai entrar na questão do evangelho. Sempre com essa proposta de mostrar que a doutrina, ela busca essa aliança da ciência com a religião, esse diálogo. Você vê que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele não trata a doutrina espírita como religião. Ele não trata, ele diz que o espiritismo é a ciência nova. Sim. Não, ele não. E aí ele vai explicar isso na Revista Espírita, porque realmente ele não achava o termo mais adequado. Então, no discurso que ele proferiu na Sociedade Espírita de Paris, em 1º de novembro de 1868, e foi publicado na Revista Espírita de dezembro do mesmo ano, de 1868, Kardec fez as seguintes declarações, até para explicar porque ele não via a doutrina espírita como uma religião tradicional. Por isso ele preferia chamar de uma ciência nova, que era essa ideia de uma ciência que abarcasse a união entre a ciência tradicional e a religião. É porque quando ele fala ciência, é porque o método era científico. Isso. Porque ele não fazia ciência em si, né? Ele tinha um método científico e tinha as experimentações e fugia realmente daqueles dogmas, daqueles fundamentalismos que existiam na época. Ou seja, ele vai tratar o evangelho e a passagem cristã de uma forma diferente. Sai aquela questão do maravilhoso e sobrenatural, que a gente falou no outro programa. Da venda também de indulgência, das indulgências, e vem para uma coisa mais racional. Ele vai dizer que tudo que Jesus fez estava dentro das leis naturais. Sim. Que tem a ver com a ciência. Que tem a ver com a ciência, que é explicado pela ciência. E aí ele vai explicar aqui na Revista Espírita, de dezembro de 1868, o seguinte:
essa polêmica, né? Afinal de contas, o espiritismo é uma religião ou não é? Que era uma polêmica e até hoje é. As pessoas ficam, né, questionando isso. Eu acho que melhor coisa é ouvir a palavra do próprio Allan Kardec. Ele diz: se é assim, perguntarão, então o espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Agora ele vai explicar por que ele não chama de religião. Por que então temos declarado que o espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto. Porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o espiritismo não tem. Se o espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal, com seu cortejo de hierarquias, que não tem na doutrina espírita, de cerimônias, de privilégios, e ele não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz doutrina filosófico e moral. Interessante. Situa esse trecho. Esse trecho aqui é para ler de novo? Não, só para dizer onde está. Então está na Revista Espírita, né, publicada por Allan Kardec, de dezembro de 1868. E de repente apagou-se tudo aqui nos estúdios, mas acredito que ainda está tudo funcionando, André Afonso Monteiro. Kardec, ele tinha um cuidado de realmente não fazer de um culto, né? Não fazer da doutrina espírita um culto, e as convenções como eram das religiões da época. Você vê que ele tinha esse cuidado. Essa questão da de hierarquia, não criar idolatria. Foram séculos, né, sim, de condicionamento. Então, a gente vai compreender que esse tríplice aspecto da doutrina são aspectos científicos, filosóficos, construindo religiosidade. Porque dentro da religião tradicional, você tem aqui a questão que ele coloca das castas sacerdotais, das hierarquias. E os espíritos ensinam que dentro de uma casa espírita, por exemplo, ninguém é maior do que ninguém. Não. Ah, mas o fulano é presidente. Ele é presidente por uma questão legal. Administrativa e não moral. De organização. Então a pessoa que está ali sentadinha, a pessoa que cuida da limpeza do centro, ela pode ser tão maior moralmente do que o presidente ou qualquer diretor de uma casa espírita. Sim. Ah, mas o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele existe porque tem que ter um representante legal para a Federação Espírita Brasileira. Isso não quer dizer que ele é melhor ou maior do que quem quer que seja. Não. É isso que Kardec... a ideia de culto, a ideia de religião tradicional à época de Kardec dava esse poder de hierarquia, casta sacerdotal. Então, fulano é o Papa, ele é o Papa. Idolatria também, você vê que a doutrina ela não é fundada na pessoa de Kardec, né? Ele mesmo... Aliás, o nome dele nem era esse, entendeu? Ele usa até o pseudônimo para justamente não causar problema. Para dissociar da personalidade. Quem ele era, que era uma personalidade conhecida e respeitada, da obra, né? Que ele estava começando ali a trabalhar. Leon Hipólito Rivaio Denizar. Isso aí. Hipólito Leon Denizar Rivaio. Nome bonito. E se tu tiver mais um filho, tu pode colocar Hipólito. Hipólito. Muito bom. Gostou? O máximo agora é ter um gato, botar o nome de Hipólito. Item 42. Vamos lá. Considerando-se, além do mais, o poder moralizador
do Espiritismo, pela finalidade que empresta a todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal. Pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se faz, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria e moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo resulta no adiantamento do espírito, reconhece, tudo está, até a última hora, nada está perdido, que tudo resulta no adiantamento do espírito, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas essas promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade, que preside o grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda está dessa forma realizada, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. E aí, Miranda? Eu quero ouvir você. Ah, é? Então esse poder moralizador do Espiritismo, né, é justamente o que nos faz estar aqui. Porque a doutrina é maravilhosa. Tem muita gente que se prende à parte científica da doutrina e a gente respeita isso, não tem problema nenhum. Cada um se interessa por alguma coisa, enfim, o que importa é a pessoa estar buscando. Mas o grande poder transformador que a doutrina tem é o poder moralizador, que o nosso problema é o quê? É moral. Qual é o problema da sociedade? Todo mundo se diz cristão. Né? Todo mundo fala, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão. É cristão espírita, cristão católico, cristão evangélico protestante, cristão umbandista. E por que isso não se manifesta na sociedade? Cadê esse cristianismo? Por que tanta desigualdade? Por que tanta disputa? Por que tanta briga? Por que tanto desentendimento? Porque, na verdade, a gente não tem esse poder moralizador da doutrina. Ele depende de se entrar dentro de nós. É a gente entender o que nós estamos estudando e que nós precisamos nos unir, precisamos viver em paz. Né? Os mansos herdarão a terra. E ninguém está preocupado em ser manso, ninguém está procurado em buscar a pacificação. As pessoas, ao contrário, hoje em dia buscam o duelo, né? Que Kardec coloca lá no Evangelho, dizendo que o duelo estava desaparecendo. Aquele duelo tradicional lá, né, de pegar a arma, um vai para um lado, outro vai para o outro, que tem lá nos filmes de faroeste, aquele tipo de duelo, ele pode até ter mudado a sua feição, mas na realidade, hoje em dia as pessoas duelam na rede social, umas ameaçam as outras, irmãos entregando irmãos, né, companheiros espíritas denunciando outros companheiros espíritas porque não seguem a sua cartilha, promovendo perseguições dentro da casa espírita, promovendo perseguições dentro do movimento espírita organizado. Então, assim, cadê esse poder moralizador da doutrina espírita? A culpa é da doutrina? Não, a culpa não é da doutrina. A doutrina é clara, os espíritos são claros. O Espírito de Verdade coloca lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, espíritas, amai-vos, instruí-vos. Então, eis o segundo mandamento. André Afonso Monteiro. Então o problema não está na doutrina, está em nós. Está aqui, ó. Item 42. Além disso, se considerar o poder moralizador do Espiritismo pela finalidade que confere a todas as ações da vida. Então, a doutrina é clara, nos conclamando a viver em paz, né? Jesus disse, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Cadê esse amor? A gente está caminhando aí para quantos anos de doutrina espírita? Né? 1850, 1857, que foi... Quanto tempo a gente vai precisar? E olha que não, uma pequena margem da sociedade que é adepta ao espiritismo. Muitos, na nossa grande maioria, 98, acho que são 2% que são considerados espíritas aqui no Brasil, pelo menos, ou com ideias espiritualistas. Então você vê que uma parcela ainda mínima da nossa sociedade é adepta do espiritismo. E ainda esses adeptos do espiritismo se enquadram nesse contexto, nós também, no contexto que o Eduardo está falando, que ainda, apesar de ter esse contato
de ter o conhecimento da doutrina, ele ainda não, digamos assim, não conseguiu fecundar em nós essa ideia, essa filosofia moralizadora. A gente ainda continua ali repetindo alguns erros do passado, alguns comportamentos do passado, essa ideia do homem velho, ou seja, tudo isso baseado ainda pelo egoísmo, né? Kardec pergunta onde estão gravadas as leis de Deus, lá, questão 614, 620, alguma coisa assim, e os espíritos vão falar que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência, e mais à frente eles vão falar que a vaidade, o egoísmo, o nosso orgulho impede com que a gente acesse essas informações, né? Porque o egoísmo, a gente ainda coloca outras coisas à frente, outras vantagens, e impede que isso seja transformador. E o que nós temos visto hoje no movimento também, alguma parte, um segmento do movimento espírita, é as pessoas colocando outras ideias à frente dessa filosofia moral. Ou seja, a gente vê até alguns espíritas defendendo o aborto, defendendo ou pena de morte, uns defendem a pena de morte, outros defendem o aborto, então defendem crimes contra a vida simplesmente porque tem uma outra ideia, uma outra filosofia. Porque se você for amparar, pegar, o que a moral cristã fala, o que a moral da doutrina espírita nos fala? Que a gente não deve preservar a vida, né? Você só tira a vida em último caso, quando não tem outra solução. E às vezes a gente vê as pessoas querendo relativizar isso para poder, digamos assim, recepcionar outras ideias que não são da filosofia cristã e nem da filosofia da doutrina. Está divulgando qualquer coisa, menos espiritismo. Porque esse poder moralizador do espiritismo é cada um moralizando a si mesmo. Sim. Se você está se colocando de uma forma onde você está corrigindo essas distorções de ideias que nós já trazemos do passado, você não vai sugerir esse tipo de coisa para ninguém. Como foi colocado aqui, aborto e outras coisas mais. Então, é uma massa de manobra que ainda está atuando no meio disso tudo, travestido de espiritismo. É um ataque verdadeiramente, né? Assim como Jesus teve que lidar com as trevas, né? E por várias vezes houve esses encontros, né? E até num determinado momento o espírito que se apresenta a Jesus fala assim: somos legião, quer dizer, porque não era um ali. Chamam legião, né? Jesus, qual é o teu nome? Somos legião, né? Porque era uma legião de seres trevosos. Então, essa legião de seres trevosos continua tentando, né? Porque com Cristo eles não podem. Com os benfeitores espirituais eles também não podem, mas com a gente eles podem. Porque a gente só tem o espiritismo na boca, né? Esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. Então eles se prevalecem disso e causam uma desordem no meio das seitas cristãs, né? E aí a gente está falando não só do espiritismo, né? Das igrejas católicas, evangélicas, dos templos budistas, de todas as religiões. Estão se desvirtuando por algum motivo. Porque o ataque é em cima dos encarnados, né? Daqueles que são vulneráveis e dão as brechas para que as trevas promovam aquilo que eles mais querem promover, que é a discórdia, a divisão. Um reino dividido rui. Ele não suporta. É mais fácil você divide para conquistar, né? É isso. As trevas fazem isso. Mas Jesus disse, e temos a certeza disso: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. É impossível deter a marcha do progresso. As trevas não conseguirão, e nós vamos ter que escolher de que lado estaremos, né? Se do lado do Cristo ou, infelizmente, servindo aos interesses das trevas. Aí cada um responderá por si, a cada um segundo as suas obras. Muito bem. Miranda, obrigado mais uma vez pela sua presença. 10 segundos para a senhora. Que Jesus nos conduza. Graças a Deus. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, um capítulo nós estamos estudando, capítulo 8º da segunda parte, em que o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta as expiações terrestres e nos orienta, nos guia para as reflexões que são importantíssimas a respeito de como são as consequências ou quais são as consequências que nós temos que enfrentar de acordo com tal ou qual opção que façamos agora, porque somos dotados, investidos e revestidos de liberdade para agir. Mas é claro que a nossa doutrina, sendo consequencialista, nos convida, nos garante que para tudo temos consequências, para a prática do bem e para a prática do não bem, ou seja, do mal. Nós já iniciamos o estudo daquela senhora que nós já conhecemos, pelo menos já iniciamos o nosso contato com o espírito Françoise Vergnès. Quem foi essa senhora? Aconteceu que em certa tarde invernosa, uma senhora cega na companhia de uma tia precisava atravessar uma floresta sombria, em caminhos lamacentos que requeriam o maior cuidado para que as duas não despenhassem nos fossos. A tia quis dar-lhe a mão, mas ela, a sobrinha cega, a bondosa senhora cega, disse à tia: "Não vos incomodeis comigo, não corro risco algum, visto como tenho nos ombros uma luz que me guia. Segui-me, pois, que serei eu a conduzir-vos." Muito estranha essa questão, mas revelando uma fé absoluta, uma confiança absoluta em alguma coisa superior. Assim, atravessaram a floresta sem acidente. Então a senhora cega conduzindo a tia que tinha bons olhos. A luz que tinha sobre os ombros era o anjo da guarda. E a luz era a forma codificada, cifrada, simbólica de ele, o anjo da guarda, tornar-se manifesto. E foi o que a senhora disse, a senhora Françoise Vergnès disse em maio de 1865, à mesa mediúnica durante a evocação em Paris. Na verdade, nós temos aqui uma questão a resolver, porque a mesa mediúnica, Françoise Vergnès, indagada, ela disse o seguinte: "Quereis dizer-nos que luz seria essa a guiar-vos naquela noite trevosa e só vista por vós?" Ela responde que, pois as pessoas como vós, em contínuas relações com os espíritos, têm necessidade de explicação sobre tal fato, era o meu anjo da guarda quem me guiava. E na sequência, essa era também a nossa opinião, mas desejávamos vê-la confirmada. Mas sabíeis naquela ocasião que era o vosso anjo da guarda quem vos conduzia? Françoise Vergnès responde: confesso que não, posto acreditasse numa intervenção do céu.
Eu orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse de mim. É tão cruel a cegueira? Sim, ela é bem cruel, mas também reconheço ser justa. Então, esta Françoise Vergnès, uma senhora já de 45 anos, cega de nascimento, nasceu em 1810, filha de um rendeiro das proximidades de Toulouse, ou Tolosa, como está na tradução em português pela Federação Espírita Brasileira. Desencarnou em 1855, portanto, com 45 anos. Ensinava catecismo a crianças pobres, preparando-as para a primeira comunhão. Agora, qual a relação ou como está a percepção de Françoise e seu anjo da guarda? Na evocação, ela disse que, quando encarnada, não sabia que era seu anjo da guarda, embora acreditasse que fosse uma intervenção do céu, que orara por tanto tempo para que o Pai Celestial se apiedasse dela. E que é cruel a cegueira, disse ela, bem cruel, mas também reconheço ser justa. Na verdade, ela disse assim: aqueles que pecam pelos olhos, por eles devem ser punidos. E assim deve suceder quanto a todas as outras faculdades do homem que o levam ao abuso. Aqui ela fala da lei de ação e reação, embora, sendo católica, não conheça a lei tal como nós a conhecemos, ação e reação, ou lei do retorno. Continua ela a mesa mediúnica. Não procureis, portanto, nos inúmeros sofrimentos humanos, outra causa que lhes não seja a própria e natural, a expiação. Esta, contudo, só é meritória quando suportada com humildade, podendo ser suavizada por meio da prece, pela atração de influências espirituais que, protegendo os réus da penitenciária humana, lhes infundam esperança e conforto. É exatamente o que responde aqui Françoise, na verdade ciente, consciente da misericórdia de Deus, mas da lei de retorno. A esse respeito, a respeito da expiação pela cegueira, nós temos em Chico de Francisco um livro em que Chico Xavier responde algumas questões, e particularmente quando lhe foi perguntado quais os possíveis ascendentes da cegueira. E ele responde: uma criança excepcional geralmente suicida encarnado depois do suicídio recente. Essa é a causa de uma criança nascida cega, que foi o caso de Françoise Vergnès. Continua a explicação de Chico Xavier. Uma pessoa espatifou o crânio e o projétil atingiu o centro da fala. Volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, volta cega. Se atingiu regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia, porque aí os centros fisiológicos não funcionam, exatamente como nós já estudamos aqui nesse capítulo sobre as expiações, capítulo 8º, da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós já estudamos o caso da idiotia. Então, a endocrinologia teria que fazer, segundo Chico Xavier, teria que fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica. Então, neste particular, nós vemos a dimensão, as potencialidades como causas desta situação na encarnação. Então, sobre a cegueira, ainda nesta mesma obra Chico de Francisco,
O cego de mais de uma encarnação, na verdade, ele é cego várias vezes. As diferentes reações que nós observamos nos nossos irmãos portadores de cegueira só são geralmente as primeiras ou as últimas experiências na cegueira, de acordo com a humildade e a aceitação, como Françoise Vergnes acentuou na sua resposta à mesa mediúnica, ou então as primeiras geralmente encontram o espírito ainda não aclimatado a esta situação, a dinâmica dessa encarnação, sem a luz dos olhos físicos. Nós devemos observar que muitas pessoas têm a intenção de colocar uma venda nos olhos para julgarem, estarem experimentando a cegueira. Mas isto não funciona. Não dá a sensação mesma da cegueira. Ainda algumas outras observações. Quem nunca viu luz nem cor, que são os cegos de nascença, como Françoise Vergnes, não faz falta nenhuma e não tem saudade do que não viu na vida prática. Isso, na verdade, afeta muito pouco ou muito menos do que se pode imaginar. Porque, efetivamente, quem nasce cego não vê a luz e também não vê a cor, não conhece nem a luz nem a cor. Mas há ainda uma outra observaçãozinha que nos ocorre, é que na visão itinerante há um tipo de quadro que é conceituada como visão itinerante. Ou seja, com mais ou menos 2 anos de idade, por exemplo, ainda a criatura tem réstias de visão. E depois, se não sabe o que é claro nem escuro, portanto, não há escuridão total. A percepção facial para obstáculos à altura do rosto, em função do movimento do som, é uma aquisição da pessoa que está cega. Porque ela consegue, porque quando Jesus, a lei de Deus, pela lei de compensação, se falta um sentido, os outros ficam mais aguçados, mais atentos. E então, a percepção facial é desenvolvida, por exemplo, com obstáculos à altura do rosto, inclusive o ar. Quando alguém fala com ela, com a pessoa, ou o movimento de um som, ela também percebe pela percepção do rosto. E há, portanto, aí um aspecto neuromuscular que facilita ou que propicia esse tipo de percepção. Também o valor da voz que o cego reconhece, percebe, recebe, é mais sutil e revelador do que o olhar. Portanto, mais importante, às vezes, do que o conteúdo do que está sendo ali dito. Por isso, nós vemos aqui algumas questões tão importantes e tão sutis do ponto de vista dessas experiências expiatórias, dramáticas, dolorosas, que pertencem a um quadro de cegueira. Nós estamos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádija do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, porque estamos aqui estudando juntos esta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Desta vez, estamos estudando as questões da cegueira, de que era portadora a senhora de 45 anos, nascida cega, Françoise Vergnes. A questão, ainda uma outra sutileza que nos compete lembrar, em No Mundo Maior, uma obra do nosso querido mentor André Luiz, pela psicografia doce e suave do inesquecível Chico Xavier. André Luiz, então, No Mundo Maior, essa obra,
nos fala da cegueira espiritual. No capítulo 3, ele diz: a cegueira do espírito é fruto da espessa ignorância em manifestações primárias ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Portanto, aqui não se trata da cegueira do corpo, mas da cegueira do espírito. E muitas vezes a cegueira do espírito tem consequências mais graves até do que a cegueira física. E Jesus também falou dos cegos que conduzem cegos. Nós vemos, ele falou sobre essas palavras que se aplicam aos fariseus, também aos fariseus dos nossos dias, porque são os que se obstinam em caminhar nas trevas, arrastando consigo seus irmãos, sofrerão as mesmas penas que estes, até que abram os olhos. É claro que aqui Jesus está nos falando da forma cifrada, porque todo o Evangelho nos é trazido em uma prova ou em uma forma cifrada. Então, nós vimos ali nas palavras de Françoise Vergnes, respondendo à mesa mediúnica, que tudo deveria ser sustentado com humildade para que a prova ou a expiação cumpra o seu efeito didático e libere o espírito. Nós vemos isso porque estudamos aqui esses mecanismos da justiça de Deus na primeira parte desta obra, e agora na segunda parte, que ilustra com esses depoimentos, com a trajetória de vários espíritos catalogados por Kardec em vários níveis de evolução espiritual. E então nós vemos que, dentre os mecanismos da justiça divina, há um de fundamento, que é o rebatimento. Ou seja, o rebatimento de situações, de relações, de faculdades que tenhamos levado ao abuso. Ou seja, quem faliu, as pessoas dizem pecou, nós espíritas não usamos esse termo, que é mais próprio da teologia católica. Mas enfim, a pessoa que não escolheu bem, que não viveu bem determinada situação, vai, ao reencarnar, experimentar aquela mesma situação para aprender, ou que provocou tal ou qual situação em outra criatura. Também no plano relacional, quando nós erramos no plano das nossas relações com os nossos irmãos, nós vamos experimentar por rebatimento essa mesma situação. Ou então das faculdades que tenhamos levado ao abuso, que é o caso de Françoise Vergnes. Nós temos a questão que também já aqui sinalizamos e conceituamos da diferença entre provação e expiação, dependendo da extensão, dependendo da persistência no erro, em situações, em relações, em faculdades. Nós temos, por exemplo, a questão da inteligência também, o caso da idiotia, que nós lembramos ainda há pouco. Agora, como e quando é meritória, ou como e quando são meritórias essas situações? Françoise Vergnes declara sua expiação. Ela diz o mau exemplo que dera a crianças em encarnação anterior. Nós vemos então que ela própria responde uma dessas perguntas à mesa mediúnica. Dedicada ao ensino das crianças pobres, tivestes dificuldade em adquirir os conhecimentos do catecismo quando o mudaram? E ela responde: ordinariamente os cegos têm outros sentidos duplos, se assim se pode dizer. A observação não é uma das menores faculdades da sua natureza. Continua ela. A memória lhes é qual armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências. Por isso se diz que os cegos têm uma extraordinária memória.
E porque nada do exterior pode perturbar esta faculdade, o seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Quanto a mim, agradeço a Deus o haver-me concedido que tal faculdade me permitisse preencher a missão que levava junto dessas crianças e que constituía também uma reparação do mau exemplo que lhes dera em anterior existência. Aqui a causa de ela estar ali, naturalmente, corrigindo uma opção no passado. Continua ela. Tudo é assunto sério para os espíritas. Basta, para afirmá-lo, olhar ao derredor deles. Os meus ensinos lhes seriam, porventura, mais úteis do que se deixassem levar pelas sutilezas filosóficas de certos espíritos que se divertem com lisonjear-lhes o orgulho em frases tão bombásticas quanto vazias de sentido. Ela aqui deixa uma advertência a respeito do que nós todos devemos estar atentos para não desenvolvermos a vaidade, o orgulho, porque há espíritos que podem nos induzir a isso. Pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral. E agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. Ela responde: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. É o caso da idiotia, lembramos outra vez. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos até do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Então, aqui é uma revelação de quão adiantada está a nossa Françoise Vergnes, já ali à mesa mediúnica. Ela declara que recapitulando, que os cegos têm outros sentidos duplos. Compara a memória a um armário, onde se colocam coordenados e para sempre os ensinos referentes às suas aptidões e tendências, o que prova porque os cegos têm tão boa memória. Nada do exterior pode perturbar a memória. O seu desenvolvimento pode ser notável pela educação. Ela agradece a Deus ter lhe concedido memória que lhe permitiu preencher a missão que tinha. E essa missão era, aliás, também uma reparação do mau exemplo que havia dado às crianças em existência anterior. Françoise condena o que certas criaturas fazem para lisonjear o orgulho das outras pessoas, particularmente dos espíritas. Vejam aqui a nossa responsabilidade no sentido de estarmos vigilantes, atentos. E ela diz: todos os que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiante na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Vemos aqui a questão do perfil de Françoise nesta prova, que é um espírito com adiantamento moral pela conduta terrena, adiantamento intelectual pela linguagem, que ela usou na comunicação à mesa mediúnica, e ela ainda diz: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante, só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. E conclui, então, ela diz: sede humildes, qual o foi o Cristo, e como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes
ao reino dos céus. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.